E pessoal, ele de fato conseguiu. Sean Strickland vai ter a sua revanche contra Dricus du Plessis valendo o cinturão peso médio do UFC. Não só isso, mas também tivemos uma das maiores injustiças, um dos piores title shots de 2025. E olha que o ano nem começou. Vamos falar sobre isso, vamos falar do fato do UFC ter puxado o tapete da Virna Jandiroba, dessa revanche aguardada entre o Dricus du Plessis e o Sean Strickland, e também, claro, o mistério. Cadê o Khamzat Chimaev? Vamos falar sobre tudo isso. Mas pessoal, antes de tudo, você ficou chateado também com a derrota do Alexander Volkov no UFC 310? Pior ainda, não só ficou chateado, mas tinha botado dinheiro no Volkov achando que ele ia ganhar. No fim das contas, eu acho que ele ganhou, acho que todo mundo viu ele ganhando, só que na papeleta dos juízes o que realmente importa tá lá. Ciryl Gane venceu Alexander Volkov por decisão dividida. Eu sei a frustração, eu sei como é você apostar no lutador, achar que ele venceu, o mundo achar que ele venceu, mas o resultado é negativo e você perde seu dinheiro. Bom, mas isso não acontece na Stake. E eu vou falar por quê? Porque uma das principais promoções dessa que é a patrocinadora oficial do UFC, é a promoção da decisão dividida, onde todas as lutas do UFC, se o lutador que você apostou perder por decisão dividida, você recebe o seu dinheiro de volta. Ou seja, quem apostou na Stake nesse final de semana e apostou no Volkov, recebeu seu dinheiro de volta tranquilamente, já que foi uma derrota por decisão dividida. E aí, quer parar de ficar dependendo de juízes? Parar de ter essa frustração o tempo todo com decisão dividida dos juízes, com garfo dos juízes? Então pessoal, não perde tempo, cria sua conta na Stake agora com o link que tá aqui no primeiro comentário fixado ou com o QR Code que tá aparecendo aqui na tela, e se lembre de colocar o código Figueira para você participar de todas as promoções da Stake. Mas vamos lá pessoal, uma das maiores surpresas do UFC 310 com certeza foi o anúncio das lutas principais do UFC 312, que vai acontecer na Austrália em fevereiro. Para começar, a luta que a gente já tava esperando, que já havia sido prometida pelo Dana White. Dricus du Plessis vai defender seu cinturão pela segunda vez na aguardada revanche contra Sean Strickland, um pouquinho mais de um ano depois da primeira luta. E aí, pra quem não tá acompanhando muito, deve estar se perguntando, tá, por que o Strickland está recebendo uma revanche agora, se ele só tem uma vitória depois da derrota pro Dricus du Plessis? Desde a derrota pro Dricus, já tinha um pessoal pedindo revanche pro Strickland, porque a grande maioria dos fãs viu vitória dele contra o sul-africano. Teve gente até pedindo que tivesse uma revanche imediata. E às vezes isso acontece, quando uma luta é muito acirrada, ou então o campeão era muito dominante, acontece uma revanche imediata, que é uma revanche logo depois da primeira luta. Isso não aconteceu, então o Strickland teve que fazer mais uma luta. No caso, ele enfrentou o Paulo Borrachinha no primeiro semestre de 2024. Venceu o Borrachinha e aí depois ele falou, não, já venci, já estavam querendo fazer uma revanche pra mim, já consegui uma vitória que me coloca de volta nessa disputa, então vou só esperar e aguardar o chamado do UFC. Só que aí, nesse aguardo, nesse tempo que o Strickland ficou parado, aconteceu outra grande luta que poderia ter definido o próximo desafiante ao cinturão, que foi a luta entre Khamzat Chimaev e Robert Whittaker, que terminou com uma finalização brutal do Chimaev. Naquele momento, todo mundo falou que o Chimaev deveria ser o próximo, porque ele teve uma apresentação simplesmente fantástica. Fez o que ninguém havia feito na categoria, tirou pra nada o Robert Whittaker no primeiro round, sem tomar nenhum arranhão. Ao mesmo tempo, o Chimaev é uma figura extremamente complicada, principalmente por causa de lesões e o visto dele. É muito difícil esse cara viajar, ele tem vários problemas relacionados a visto, né? Pra ele lutar nos Estados Unidos é sempre uma burocracia, principalmente por causa do relacionamento dele com o ditador checheno Kadyrov, e no fim das contas ele acabou não recebendo essa disputa pelo cinturão. Quem recebeu foi o Strickland, que vai fazer a revanche na Austrália. Mas Carlos, não faz sentido. Se o problema é o Chimaev entrar nos Estados Unidos, não teria problema dele entrar na Austrália. E de fato, assim, é mais tranquilo dele lutar e entrar na Austrália. Inclusive o próprio Chimaev havia prometido que iria estar presente nesse evento da Austrália, mas apenas como um espectador. Ao que tudo indica, ele sabia que não iria receber o title shot e vai lá só como espectador, para promover a luta. Esperar o vencedor e já promover a luta logo em seguida do resultado. No caso, promover a luta que vem em seguida. Mas a verdade é que não se sabe ao certo por que o Chimaev não recebeu essa disputa pelo cinturão, já que tudo indicava que isso ia acontecer. É verdade sim que o Dana White havia prometido previamente que ia fazer essa revanche do Strickland
contra o Duplessis, mas não há como negar que a apresentação recente do checheno foi bem mais impressionante do que a luta do Strickland contra o Borrachinha. E quando questionado sobre isso, sobre o porquê ou se o Chimaev foi sequer cogitado para lutar contra o Dricus no UFC 312, na coletiva de imprensa do UFC 310, o Dana White foi completamente agressivo com o repórter que fez essa pergunta, deu um fora nele, disse que era uma pergunta imbecil e não entrou em detalhes, só disse que ele sempre foi cogitado, o Chimaev sempre vai ser cogitado, porque toda semana eles se reúnem para fazer as lutas e sempre checam todo o ranking. Enfim, tá fechada a luta, ainda vamos ter o esclarecimento do porquê que o Chimaev não vai enfrentar o Dricus pelo cinturão, mas no momento nada é muito claro e o Dana White parece que não quer entrar em muitos detalhes sobre isso. Sobra então pro Chimaev duas opções. A primeira é fazer igual o Strickland, esperar pelo resultado dessa luta e logo enfrentar o vencedor no próximo semestre, ou enfrentar outra pessoa. Nesse caso, considerando que a Adesanya parece que está encaminhado para enfrentar o Nassourdine Imavov também em fevereiro na Arábia Saudita, eu acredito que a opção mais interessante pro Chimaev seria o Caio Borralho. Interessante inclusive para as duas partes. Só que é uma luta que interessa muito mais o Caio do que o Chimaev. No caso do checheno, é muito mais interessante ficar esperando para não arriscar uma derrota. E convenhamos, o Chimaev tá bem acostumado a esperar, ficar um ano sem lutar. Então acho que isso não vai influenciar muito. Agora o real problema que a gente tá ignorando aqui é em relação à co-luta principal da noite. Porque do nada, o Weili Zhang vai defender seu cinturão contra a Tatiana Suarez, a invicta americana, uma das maiores promessas da categoria dos palhas. Bom, primeiro, essa era uma luta que já vinha sendo pedida há muito tempo. Muita gente já queria ver a Tatiana Suarez disputando o cinturão por ela ser uma grande promessa, não só a campeã, mas também futura estrela do MMA feminino. Mas o fato é, a Tatiana Suarez não fez uma luta sequer em 2024. Ela tá sem lutar desde 2023 e mesmo assim vai conseguir um title shot em 2025. O pior de tudo é que a Tatiana Suarez tinha uma luta marcada pro UFC 310. Iria enfrentar a brasileira Virna Jandiroba, a terceira colocada do ranking que vem de 4 vitórias seguidas. Então assim, se uma luta entre as duas foi cancelada, e uma luta que era claramente para definir a próxima desafiante ao título, e como foi a Tatiana Suarez quem saiu da luta por causa de uma lesão, faria mais sentido a Virna Jandiroba enfrentar a Weili Zhang no UFC 312. Mas no fim das contas foi a Tatiana Suarez quem assumiu esse posto, mesmo ela não lutando em 2024. É verdade que a série da Tatiana Suarez é maior e mais expressiva do que a da Virna Jandiroba. A Tatiana vem de 7 vitórias seguidas, incluindo 2 vitórias contra 2 ex-campeãs. No caso, a Alexa Grasso e a Jéssica Andrade. A Virna vem de 4 vitórias contra Angela Hill, Amanda Lemos, Lupita Godinez e Marina Rodrigues, só que são lutas muito mais recentes. Só em 2024 ela teve 2 vitórias. E mesmo sendo mais ativa, a Virna tá em terceiro colocado do ranking, enquanto a Tatiana Suarez se mantém em primeiro sem lutar há mais de um ano. Acredito então que usar essa desculpa e também o fato da Tatiana ser bem mais comercial e conhecida do que a Virna Jandiroba para poder marcar essa luta, já que era uma coisa que estavam querendo fazer há muito tempo se não fossem as diversas lesões da Tatiana Suarez. Claro que também não temos muitas informações se a Virna Jandiroba tá lesionada ou não pôde aceitar essa luta no UFC 312. Ou se ela sequer vai servir como reserva. Mas imagino que não. Imagino que olharam pra Tatiana Suarez, viram que era uma luta muito mais comercial e interessante, usaram a desculpa que ela estava em primeiro do ranking e com uma sequência de vitórias maior e colocaram ela contra o Weili Zhang. É interessante que o Dana White critica tanto os rankings do UFC, como por exemplo a ausência do Max Holloway anteriormente no top 5 do peso leve, apesar dele ter vencido o Justin Gaethje, só que não critica o fato da Tatiana Suarez ainda ser a primeira colocada do ranking, mesmo sem lutar em 2024. Mas enfim, tá marcada a luta, não tem mais o que fazer, vamos apenas aguardar o UFC 312. E agora quero perguntar pra vocês quais serão os seus palpites. Quem você acha que ganha nessa revanche? Dricus ou Strickland? Weili Zhang ou a Tatiana Suarez? Acha que a Tatiana pode realmente se tornar uma campeã e uma nova estrela do MMA feminino? Deixa aí sua opinião. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.